Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nessa. Começando mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Oi, Leonardo. Boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, Matheus. Boa noite, Flávia. Boa noite, galera. Vamos entrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Viana. Boa noite, vamos entrando. Convite aceito, vamos lá. Boa noite, Liduína. Felipe Viana. Henrique Altran, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Beleza? Beleza pura, como é que estão as coisas por aí? Tranquilidade. E por aí, senti saudade de você, viu, semana passada? Pois não é, cara, mas alguém tem que comemorar o aniversário, né? Tá mais que certo. Então, se eu inventasse de comemorar esse aniversário no mundo virtual, eu ia levar um carão. Rapaz, inclusive meu. Pelo amor de Deus, você é doido. Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Tudo jóia, só quente, Jóia. Natal tá quente, meu irmão. Tá quente, cara. Aqui tá chuvoso, mas a temperatura não ficou boa, não. Continua quente pra caramba. Muito quente, muito quente. Fora isso, tudo tranquilo. É isso aí. Já tá. Você viu que você vai atender na Paraíba, né? Vou lá, dia 7, próximo mês. Cara, quando é chique. Próxima semana. Multinacional, né? Rapaz, eu não, toda vez que tem uma brechinha, aí eu vou lá, sabe? Porque eu já atendi com um médico de lá, disse a tu. Aí eu tenho muito paciente lá, sabe? Aí o pessoal quer, né? Prefere presencial. Aí toda vez que eu tenho um dia, assim, livre, eu vou pra lá. Tá certíssimo. Tem que aproveitar mesmo. Show de bola. Cara, vamos fazer as nossas perguntas e respostas, né? Tem algumas perguntas que apareceram aí. Eu te mandei agora no WhatsApp, Sim, mas eu acho que não chegou a ver. Já baixei aqui. Tem umas perguntas interessantes aí pra gente responder, que foram colocadas na caixinha de perguntas que eu joguei hoje. Sim. Mas, antes de mais nada, eu recebi a publicação da minha mãe de outra pessoa que eu gostaria de compartilhar aí com o pessoal e alertar. Né? Deixa eu abrir aqui. Nossa Senhora. Cada publicação dessa que a galera manda pra mim, eu fico... O que é que houve, rapaz? Eu já tô curioso. Eu fico embasbacado como é que a galera consegue... olha só, o cara excluiu a propaganda. Meu amigo, eu devia ter feito um print, cara. Como é que era? Lembra aí. Ainda tá aqui. Excluiu a propaganda de outra. Vou fazer um print. Cara, vou te dizer uma coisa. O perfil tem 2 milhões de seguidores. É um monte de gente. 2 milhões de seguidores. Um monte de gente. É muita gente, cara, muita gente. O nome do perfil é... Não vou ser nada ético, porque o perfil não tá ligado a nenhuma pessoa. Vídeos de treino é o nome do perfil. Não tem uma pessoa específica. Tem só uns memes, besteira. O cara só faz republicar um bocado de coisa, entendeu? Sim. E aí ele publicou o poder do mingau de aveia. Rapaz, eu recebi também. Recebeu? Mas acelera o metabolismo. Mas eu não vou mentir não, outra. Quando eu vi a chamada, eu digo, vou perder. Eu não vi. Acelera o metabolismo e queima 2 quilos em 3 dias. Quer aprender a receita? Receita no link do perfil. Faz 28 dias que estou tomando isso toda noite antes de dormir e já se foram 6 quilos. Perdi muita barriga e diminuí a ansiedade. Quem quiser, assista os stories. Gente, o negócio é tosco, viu, cara? O negócio é pesado.
Vira e mexe. Altran, eu acho que vai chegar um dia que você vai estar com 80 anos, eu vou estar com 70 e tantos, e a gente vai estar falando de aveia aqui. Você acredita nisso? Rapaz, eu não duvido não, cara, porque é um negócio que demora vai demorar para tirar essa impressão de ser um alimento saudável, né? É impressionante. Eu fiz uma live de 1 hora com o Adolfo Duarte, sexta-feira passada, sobre grãos. Vai ter uma parte 2 agora, nessa sexta-feira. Só sobre grãos. Não, só sobre grãos. Estou falando sobre grãos, né? E aveia, arroz, trigo, é tudo ferramenta do mesmo saco, né? E, cara, pelo amor de Deus, assim, sabe quando você faz? É que nem mingau de aveia. Sabe mingau de aveia, né? Grudento, você joga na parede assim, fica. Pronto, é esse negócio da aveia que nem mingau de aveia, grudento. É impressionante. Não sei de onde é que esse povo tira tanta criatividade para inventar mentira. É coisa que tu vê, Altran, é bem chamativa e apelativa, né? Perca não sei quantos quilos tomando um negócio. É aquela velha história, né? De vender uma fórmula milagrosa. A gente já viu de diversas formas, né? Cara, é um negócio assim... Bom, paciência. Vamos lá. Vamos responder as perguntas, né? Que é mais importante que a gente faz. Estou com elas aqui abertas, Altran. Se quiser, eu posso ir chamando aqui. Você tá com ela aberta aí? Vamos começar de baixo para cima? Bora. Então, Rita Amorim, 2009, né? Isso. Exato. Ela perguntou assim, ó. Atividade física, bike ou musculação em jejum altera a insulina e os níveis de glicose? Ótima pergunta, né? Sim. Você já fez até experiência, né? Isso. E assim, é uma pergunta que é muito recorrente naquelas pessoas que estão iniciando a estratégia low carb, cetogênica, carnívora, ou iniciando o jejum, que é essa questão Cara, eu tô escutando um vento aí, Ti? Tá um ventilador ligado? Tem. Porque, meu amigo, eu tô dizendo que o negócio tá quente. Agora, ó, tá só um pedacinho aqui no meu braço. Não vai chegar aqui no microfone, não. Agora não tá, melhorou? Agora não tô ouvindo. Melhorou. Ah, O negócio tá quente mesmo aí. Tá imoral. Então, como eu estava falando, é uma pergunta muito recorrente naquelas pessoas que estão começando uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora, né? Porque as pessoas estão deixando de comer carboidrato ou diminuindo drasticamente a quantidade de carboidrato. E existe ainda esse mito de que nós somos obrigados a consumir carboidrato antes do treino, porque se a gente não comer carboidrato antes do treino, a gente não consegue existir, né? É um negócio assim, de acordo com os profissionais de educação física, esses bombadão bodybuilder, se você não comer carboidrato antes do treino, você não vai conseguir treinar, porque você vai passar mal, porque você vai faltar açúcar no sangue, vai faltar glicose no sangue, você vai morrer, né? Mas não é isso que acontece, né? O que é que acontece? O que é que a gente pode dizer em relação a essa pergunta? Bom, primeiro o pessoal precisa entender que os níveis de glicose no nosso sangue são níveis que permanecem tirando o que você coloca com relação à comida, né? Os níveis permanecem aproximadamente constantes, né? Quando você faz aquele exame da glicemia em jejum, que aparece lá, o nível normal de 70 a 99, né? Então, esse nível de 70 a 99 miligramas por decilitro de sangue são os níveis considerados normais e são os níveis que não há tanta alteração assim. Esses níveis é como se a glicemia estivesse constante, como se a glicose estivesse constante, certo? Essa glicemia entre 70 e 99 dá pra gente uma quantidade de açúcar no sangue em torno de 5 gramas. Certo? Então, se você pegar o sangue todo do Henrique, o sangue todo do Felipe, tirar toda a glicose desse sangue, vai ter mais ou menos 5 gramas de glicose. Ou seja, uma colherinha de chá. Isso. Certo? E essa quantidade de açúcar é mantida constante por uma atividade que é realizada no fígado, que chama-se gliconeogênese. O nome gliconeogênese ele tem 3 raízes importantes para a gente entender. Glico vem de glicose, açúcar. Neo vem de nova. E gênese, formação.
Então, formação de açúcar novo, formação de glicose nova, tá? Então, esse fenômeno da gliconeogênese que acontece no fígado é um fenômeno que é controlado pelos hormônios insulina e glucagon e que faz com que você mantenha a glicemia constante em situações de falta de glicose entrando via alimentar ou aumento da demanda de glicose por conta dos músculos, né? Então, toda vida que você vai praticar uma atividade física, toda vida que você vai se submeter a um exercício físico e você não comeu antes, você vai ter um aumento da glicemia e esse aumento da glicemia vai ser gerado por esse fenômeno da gliconeogênese, tá? Então, tem dois hormônios que literalmente atuam diretamente nessa questão da gliconeogênese. A insulina e o glucagon. Quando é que você libera insulina? Você libera insulina quando você come muito carboidrato, certo? Então, a insulina vai inibir a gliconeogênese. Ou seja, a insulina vai fazer com que o fígado pare de fazer a gliconeogênese ou diminua drasticamente a produção de glicose. Já que entrou glicose, né? Entrou glicose, eu não preciso produzir, né? Então, aí a gente tem uma questão bem interessante, né? Então, a insulina, ela inibe a glicemia, tá? Inibe a gliconeogênese, tá? E o glucagon, né? A insulina é produzida pelas células beta do pâncreas e o glucagon é produzido pelas células alfa do pâncreas, né? Então, o glucagon é o hormônio antagônico ao da insulina. Quando ele é liberado, ele estimula a gliconeogênese, certo? Quando é que eu libero o glucagon? Quando eu não consumo carboidrato. Como eu não estou consumindo carboidrato, o glucagon é liberado para que o fígado possa produzir mais glicose e, consequentemente, eu mantenha o açúcar do sangue constante. Então, quando eu pratico uma atividade física, Felipe, quando eu faço uma atividade física, quer seja em jejum, corrida, né? quer seja bike, qualquer atividade física que eu fizer em jejum, o meu músculo vai precisar de mais açúcar, o meu músculo vai precisar de mais glicose. Independente de eu ser uma pessoa cetoadaptada ou não, o meu músculo vai acabar usando mais glicose. Porque o nosso corpo, ele nunca funciona de forma compartimentalizada, assim, eu vou usar só açúcar, eu vou usar só gordura, não funciona desse jeito. Ele vai usar açúcar, vai usar gordura, vai usar cetona, sempre o que vai variar são os níveis de açúcar, de cetona e de gordura que vão ser utilizados. Então, mesmo o indivíduo cetoadaptado vai ter uma demanda de açúcar aumentada, de glicose aumentada no músculo. Essa demanda aumentada vai ser respondida por um aumento do glucagon, que vai gerar um aumento da secreção de glicose pelo fígado. Não só o aumento do glucagon, mas tem outros hormônios que atuam também, como é o caso, por exemplo, do cortisol, como é o caso, por exemplo, da adrenalina, que são hormônios que estimulam a produção de glicose pelo fígado, né? Perfeito. Agora, tem uma coisa interessante, já que a gente está respondendo sobre essa questão, eu acho que vale a pena a gente destrinchar uma coisa muito interessante. Quando a gente tem diabetes, o que faz com que a pessoa tenha diabetes? A resistência à insulina, né? O que faz a pessoa ter resistência à insulina? A liberação crônica de muita insulina. Então, a hiperinsulinemia, o aumento da secreção de insulina, faz a pessoa desenvolver resistência à insulina e a resistência à insulina acaba gerando diabetes. Uma sequência lógica. E o que causa a hiperinsulinemia? O consumo exagerado de carboidratos refinados o tempo todo. Certo? Então, na medida em que eu tenho um aumento do consumo de glicose, né, um aumento do consumo de carboidratos, eu libero cada vez mais insulina. E a liberação de insulina cada vez maior faz com que meu corpo comece a se tornar resistente, né? Do mesmo jeito que você se torna resistente quando você, por exemplo, começa a exagerar na bebida. Primeira vez que você bebeu na vida, você não ficou bêbado, você ficou bêbado bem rapidinho. Bastou duas garrafinhas de cerveja e você já estava muito legal. Mas aí depois que você começa a beber, daqui a pouco você precisa de mais cerveja para poder ficar no mesmo estado de embriaguez. O corpo desenvolve uma resistência. Mesma coisa acontece com a insulina. Você libera pouquinho, né, de
de insulina e resolve o problema quando você é sensível. Você, por exemplo. Mas aí você começa a comer muito carboidrato, as células começam a inchar, começam a receber carboidrato demais, e daqui a pouco elas não conseguem mais responder no mesmo nível. Aí elas ficam resistentes. Aí o pâncreas tem que liberar um pouquinho mais de insulina. E daqui a pouco liberar um pouquinho mais. E daqui a pouco liberar um pouquinho mais. E daqui a pouco ele está liberando tanta insulina que o corpo está todo resistente à insulina e não consegue mais, o pâncreas não consegue nem liberar mais, nem o corpo consegue absorver todo o açúcar que está sendo consumido, toda a glicose que está sendo consumida. Aí a glicose no sangue começa a subir. É o que a gente tem no diabetes. Mas uma coisa interessante também é que quando a pessoa é diabética, o fígado dela fica resistente à insulina. Certo? Olha como é interessante. O fígado ficando resistente à insulina significa que a insulina não vai ter o mesmo efeito sobre o fígado. E qual é o efeito da insulina sobre o fígado? Inibir a gliconeogênese. Então a insulina não consegue fazer com que o fígado diminua a produção de glicose. Na hora que ela não consegue fazer com que o fígado diminua a produção de glicose, imagina, o cara está comendo glicose, aumentando a glicemia por conta do que ele está comendo, e o fígado está produzindo glicose. Fudeu completamente. Lascou por completo. Ele tem aí uma situação do diabetes totalmente descontrolado. Sim. Né? Isso é o diabetes tipo 2. A pessoa ainda produz insulina. Que é diferente do 1, né? Mas que não cabe na pergunta, né? Mas eu acho que vale a pena a gente comentar. Sim, o diabetes tipo 1, ele não produz insulina. Então, como ele não produz insulina, o fígado está o tempo todo fazendo gliconeogênese. O tempo todo fazendo gliconeogênese. Então, o que é que precisa acontecer? O que precisa acontecer é, ele precisa injetar insulina para fazer com que o fígado pare de produzir glicose. Se o cara não injeta insulina, o fígado produz glicose, certo? E essa glicose não consegue entrar nas células. Por quê? Porque o fígado está produzindo glicose, mas a insulina é necessária para transportar essa glicose do sangue para dentro das células. Então, sem insulina, o fígado produz glicose, a glicemia aumenta, mas não baixa porque não há insulina. Isso eu estou falando do diabético tipo 1. Perfeito. Concomitantemente a isso, veja só, não está faltando combustível nas células? Então, o corpo começa a usar gordura como fonte de combustível e começa a produzir cetona. Quem é que inibe a produção de cetona? A insulina. Quem é que inibe o consumo de gordura? A insulina. Como eu não tenho insulina no sistema, estou descrevendo aí uma pessoa que, por algum motivo, deixou de injetar insulina. Como eu não tenho insulina no sistema, eu tenho excesso de produção de glicose, que aumenta na corrente sanguínea, e eu tenho excesso de produção de cetonas, que aumentam na corrente sanguínea, até o ponto de você ter uma cetoacidose, que é quando a concentração de cetonas fica tão alta que faz com que você tenha um aumento, ou melhor, uma diminuição do pH sanguíneo. Essa diminuição do pH faz com que o sangue vire ácido, e aí, meu amigo, o problema é seríssimo. Fatal. Pode, inclusive, causar morte. Né? Então, é bem interessante esse sistema no diabetes tipo 1. E vale a pena ressaltar que o diabetes tipo 1 não tem cura, tá? Pelo menos por enquanto, e o diabético tipo 1, ele precisa injetar insulina, tá certo? Não dá para você ser diabético tipo 1 e dizer assim, não, eu vou fazer uma dieta low carb e não vou injetar insulina. Nada disso. Isso é muito importante, Altran. Às vezes pode até parecer besteira a gente falar, mas tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Eu atendi várias pessoas com diabetes tipo 1 achando que poderia parar de usar insulina. Reduz consideravelmente, né? Você fazendo alimentação com base em comida de verdade, restringindo glicose, você reduz a quantidade, mas não pode deixar de usar, né? De jeito nenhum. Inclusive a minha prima, eu tenho uma prima que mora em São Paulo, e ela teve uma amiga que começou a ver essas coisas de internet e tudo mais, e era diabética tipo 1, né? E reduziu os carboidratos na alimentação e parou de usar insulina e faleceu, vítima de cetoacidose. Olha só. Né? Então, quer dizer, por isso é que é tão importante, Felipe, toda vida que a gente vai passar uma informação, a gente passar a informação completa e descrever para quem é a informação que nós estamos passando, para que a pessoa possa ter uma noção daquilo que ela está fazendo.
Entendeu? Verdade. E no caso do diabético tipo 1, isso é muito sério, muito sério. Não é uma patologia simples, não é uma patologia que você controla de qualquer forma, tá? Isso não significa que a pessoa não possa fazer low carb, eu posso fazer cetogênico, eu posso até mesmo fazer uma dieta carnívora. A questão é que ela precisa entender que ela precisa continuar injetando insulina. O que vai acontecer com a dieta low carb, com a dieta cetogênica e com a dieta carnívora é que vai diminuir a quantidade de insulina necessária. Isso. Exatamente. Não, perfeito. A gente comenta de algumas postagens, né, de algumas pessoas, desses influencers, né, que a gente de vez em quando traz aqui alguma coisa. Às vezes o que falta, é ele direcionar o que ele está falando pro público dele, entendeu? Um negócio é o cara falar que, não, você pode comer isso aqui antes de treinar. Se for para um cara que treina, um cara grande também, o assunto é totalmente diferente do que para um público que é mais o nosso, que são pessoas com resistência insulínica, diabetes tipo 2. É um cara Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Felipe? Para a pessoa que está fazendo esse tipo de divulgação, é muito interessante ele dizer isso e não restringir o público, porque aí ele pega aquelas pessoas que acham que há emagrecimento sem restrição. Entendeu? Aquele indivíduo que acha que vai emagrecer simplesmente porque, sei lá, vai emagrecer comendo doce de leite com pão no pré-treino. Entendeu? Verdade. Que isso não vai ocasionar nenhum problema. E as pessoas esquecem, sabe, Felipe, que esse é um outro ponto importante também, que as pessoas esquecem que existe uma coisa que é o efeito calórico do alimento. E existe outra coisa que é o efeito inflamatório, o efeito hormonal daquele alimento. O cara diz assim, você pode fazer exercício, comer antes, você pode comer pão com doce de leite, se estiver dentro de um contexto calórico que se encaixa dentro dos macros. Dentro dos macros, beleza. Eu gasto, sei lá, 3.000 calorias, vou consumir aqui 2.500 calorias. Realmente, em termos calóricos, se eu consumir 2.500 calorias, eu vou ter 500 calorias de déficit durante o meu dia. Sem dúvida. Isso aí ninguém está questionando isso, não. O problema é a que custo você vai ter a ingestão dessas 500 calorias a menos. Esse é o problema. Né? Porque você vai ter efeito inflamatório do excesso de açúcar, você vai ter efeito hiperglicêmico, você vai ter efeito hiperinsulinêmico, glicação, tudo isso por conta do excesso de açúcar que você está consumindo no pré-treino. Né? E aí, esse efeito inflamatório vai ser exacerbado pelo treino, então você vai ficar dolorido mais tempo. Esse efeito hiperglicêmico e hiperinsulinêmico vai causar mais glicação, vai causar mais oxidação. E hoje eu postei no meu perfil, não sei se você chegou a ver o post parte hoje, 20. a parte 20 das mitocôndrias, né? Porque é a minha organela favorita. Eu já notei. Já notou, né? Já notei. E nessa brincadeira, o que é que acontece? Quando você tem uma exposição à insulina de forma crônica, pão de 3 em 3 horas, barrinha de cereal, pão, arroz, feijão, macarrão, lanchinho da tarde com iogurte de morango, né? Essas coisas. Pré-treinozinho e tal. Quando você tem essa ingestão de glicose o tempo todo, você mantém a sua insulina alta o tempo todo. Na hora que você faz isso, o que é que acontece? Você está inibindo a reprodução das mitocôndrias. O que é que são as mitocôndrias? São as organelas que fazem a queima energética dentro da célula. Se você diminui a quantidade de mitocôndrias, você diminui a queima energética dentro da célula. E se você diminui a queima energética dentro da célula, você queima menos caloria. Então, no final das contas, o que é que vai acontecer? De tanto você estimular a insulina, você vai ter a resistência à insulina, aumentar a liberação de radicais livres e inibir a formação de mitocôndrias. Tudo que você não quer para ter mais saúde e longevidade. Exato. Perfeito. De vez em quando eu recebo um paciente, né, Otran? O cara que treina, que escuta muito aquela conversa de academia, né? Pré-treino, não sei o quê, bater macro. Aí o cara quer
inserir pão, quer inserir um bocado de coisinha assim. Eu digo, olha, rapaz, é o seguinte, pra mim eu não importa se você tiver mais musculoso, porém, tiver com a glicada alta, tiver com a insulina com a tendência de alta, o cara não faz cocô direito, comendo trigo direto, começa a dormir mal. Pra mim não importa isso aí. Aí é uma das argumentações que eu uso, entendeu? Para o cara esquecer essa ideia de achar que bater macronutrientes é a coisa mais importante do mundo e tchau. É. Cara, realmente é complicado. Complicado porque a gente, mais uma vez, não se pode ignorar a complexidade do sistema. Tá entendendo? Outro dia, eu não sei se você sabe, mas eu me mudei de consultório agora, né? Saí do consultório onde eu tinha. Não vi, não. Eu saí do consultório que eu tinha. Semana passada foi a última semana que eu atendi lá. A sala, na realidade, era a sala da minha irmã, né? Sim. Minha irmã e do meu cunhado, que é dentista. E aí, assumi as despesas lá, porque meu cunhado não estava usando a sala. Ele tem uma clínica gigante lá no outro bairro aqui de Fortaleza. Só que ela recebeu uma proposta irrecusável para vender a sala. Entendi. Aí eu rodei, né? Claro. Aí eu vou atender no outro lugar aqui na cidade, né? E aí eu comecei a seguir o Instagram da clínica onde eu vou atender. Sim. E teve uma hora que tem outros nutricionistas que atendem lá, aquelas clínicas que alugam por turno. Sim. Tem vários consultórios e tal. Uma clínica bem arrumadinha aqui em Fortaleza. Gostei Qual bastante. é a clínica? Diz logo, outra. Já tô nervoso aqui querendo saber. É a Nature. Nature é? Nature. Top. Aí, cara, o que aconteceu? Eu tava olhando aqui o Instagram deles, aí eles publicaram a foto, né? Fizeram um collab entre uma nutricionista que atende lá e eles, né? E a nutricionista, o título não, a legenda da foto era assim, fulana de tal, emagreceu não sei o que, não sei das quantas, comendo pizza de chocolate no final de semana. Porra. Aí eu olhei para aquilo ali e disse, cara, aqui tá a prova de que as pessoas esquecem de direcionar para quem é que elas estão fazendo esse tipo de post. Uhum. Tá entendendo? Porque, veja só, quando eu jogo uma coisa dessa, qual é a impressão que passa? Que essa nutricionista, ela descobriu a fórmula mágica, né? A fórmula Ultra Mega Power, que vai permitir que qualquer pessoa coma pizza de chocolate no final de semana e perca peso. Uhum. Nós sabemos que não é assim que funciona. Uhum. Eu, por exemplo, se eu comer pizza de chocolate no final de semana, eu vou querer comer no sábado, vou querer comer no domingo, vou querer comer na segunda, vou querer comer na terça e vou ter dificuldade de parar de comer. É verdade. Já o meu pai, eu vivo dando esse exemplo aqui, o pessoal já deve estar cansado de saber, mas o meu pai, ele tem um nível de tolerância ao doce impressionante. Ele consegue pegar um pudim, botar no congelador e o pudim dura 3 meses lá na casa. Olha só. Ele Só come uma colherinha. Ele come uma colherinha depois do almoço. Pronto, tá resolvido. É um povo, doido é um povo que a gente tem inveja, né, Altran? É um povo que a gente tem inveja. Porque eu não tenho esse tipo de controle com doce. Tá entendendo? E ele tem. Então, cara, o que é que acontece? Uma pessoa como essa, que está comendo pizza no final de semana e consegue emagrecer, show de bola. Mas e quem é compulsivo? E quem é diabético? Vai ajudar? Verdade. Tá entendendo? Isso eu estou falando só do ponto de vista calórico. Isso. Do ponto de vista inflamatório, de glicação, oxidação, etc e tal, essa pessoa está sofrendo do mesmo jeito. Independente dela comer só no final de semana ou dela comer mais. Tá entendendo? Então isso precisa... Cara, isso é crucial que as pessoas entendam. Mas, Henrique, você está fazendo terrorismo alimentar. Porque as pessoas não podem parar de comer coisa... Gente, eu não estou dizendo para a pessoa parar de comer coisa gostosa, não. Eu estou dizendo que ela tem que entender o processo. Se eu chegar para essa paciente... E se ela tem que entender o processo, e se ela identificar que ela está num momento ruim, ela tem que parar de comer. Não é que ela tem, mas ela deveria, né? Exato. Se eu pegar uma pessoa como essa paciente, chegar para ela e disser assim, meu querido, você sabia que quando você come essa pizza no final de semana, você aumenta a glicação, aumenta a chance de aparecer câncer, aumenta a inflamação, aumenta a oxidação e você a longo prazo pode diminuir sua longevidade, diminuir sua resistência no treino, pode envelhecer com maior precocidade? Tu acha que essa pessoa sabe disso? Tu acha que essa nutricionista falou para ela sobre esse assunto? Claro que não.
Tá entendendo o problema? O problema é esse. Na minha visão, o problema é esse. Eu não estou dizendo que o nutricionista possa ou não possa utilizar uma alimentação que tem um pouco mais de carboidrato na dieta. Não é isso que eu estou falando, não. A minha questão é, deixe claro para o seu paciente que ao fazer isso, ele vai ter as seguintes consequências. Se ele optar por fazer, aí o problema é dele. Exato. Mas você cumpriu a sua função como profissional de saúde, que é ensinar o indivíduo a ter mais saúde. Promover saúde, a gente aprende isso, né, Altran? Saúde. É muito parecido com o álcool, né, Altran? O cara Exato. Conversa 1h30 com uma pessoa, o cara faz. Ei, eu já sei o que é, no final da consulta, deixa eu perguntar um negócio. Deixa eu perguntar um negocinho, fala. E álcool, qual o melhor? Qual que você indica? Eu disse, meu irmão, você, nenhum. Indico nenhum. Exatamente. Eu sempre respondo assim, como nutricionista, eu não posso dizer para você que você pode beber esse ou esse álcool. Não vai ter no plano alimentar. Não vai ter no plano alimentar. Álcool não é um nutriente. Álcool aumenta a chance de você ter resistência à insulina, de você ter problemas de câncer, aumenta a chance de você... diminui a massa magra e por aí vai. Tudo isso o álcool vai fazer. Agora, você vai olhar para mim e vai dizer, você bebe, Henrique? Eu digo, eu bebo, de vez em quando. Bom, então me diz uma coisa, quando tu bebe, como é que tu faz? Aí é outra história. Eu vou falar agora de humano para humano. Mas como nutricionista, eu estou lhe dizendo, melhor é não beber. Agora, se for beber, faça assim, assim, assado, para você diminuir os danos, mas não vai eliminar os danos. E não dirija, né, Altran? E não dirija. Não dirija. Porque a galera faz parecer, cara, que comer pizza de chocolate no final de semana não faz diferença se você estiver somando as calorias e tiver tudo certo. A impressão que dá é essa. Não é assim. É verdade. É verdade. Não é assim, o conselho que eu dou é que desconfie muito se tiver algum título muito chamativo com a propaganda de alguma coisa, entendeu? Não existe milagre, entendeu? Não tem como não. Desconfie. Não tem como. Desconfie porque não é legal. Vamos lá. Posso passar outra? Pergunta? Pode sim. Melecal 22. Pergunta legal também. 2 gramas. Tu tá ouvindo? Porque tua imagem de vez em quando trava, mas tu tá ouvindo o áudio? A tua imagem também tá travando de vez em quando. O áudio não travou de jeito nenhum. Só a imagem. Tá. Às vezes trava, às vezes não trava. Tá. Estranho demais. Então bora. 2 gramas por quilo de proteína mais treino de força. É possível ganhar massa muscular mesmo ficando em déficit calórico? Ou seja, ele botou um valor legal, ou seja, ele está traduzindo aqui para a galera, ele está consumindo proteína numa quantidade relativamente boa, né? Relativamente boa, dava para ir um pouco mais. E está fazendo treino de força. É possível ganhar massa muscular mesmo ficando em déficit calórico? Olha só, eu estava conversando sobre isso com uma paciente agora. Coincidentemente. Pergunta importante. Vamos lá. O que é que eu preciso para aumentar a minha massa magra? Certo? Se eu vou aumentar a minha massa magra, se eu vou ganhar massa muscular, eu vou construir novas fibras musculares, eu vou construir novas proteínas dentro das fibras musculares já existentes. Se eu vou fazer isso, pergunta bem óbvia. Eu consigo fazer isso faltando energia para o corpo? Não dá. É difícil, certo? Então eu preciso ter um superávit calórico, energético, para que eu possa aumentar a minha massa muscular. Tá? Opa, Frank Maximiliano, 1959, comprou um selo. Muito obrigado, Frank, valeu. Vocês entenderam? Então eu preciso ter o superávit calórico para que eu possa ganhar massa muscular. Não tem como eu ter ganho de massa muscular, porque eu preciso fabricar coisa. Para fabricar coisa, eu preciso botar energia para dentro, certo? Agora, isso é um ponto, tá? Agora, qual é o outro ponto? E aqui é muito importante entender. Na hora que eu vou trabalhar o ganho de massa muscular, é importante entender isso aqui, porque muitas vezes até nutricionistas se confundem nisso aqui. Quando eu faço a análise por dobras, né, na hora que eu pego as dobras direitinho da pessoa, eu estou pegando 100% de corpo da pessoa e dividido em 2 compartimentos. Um compartimento é gordura e o outro compartimento é tudo menos gordura.
certo? Então, na hora que eu faço a divisão por dobras, eu estou dividindo a pessoa em 2 compartimentos. É o que nós chamamos de divisão bicompartimental, ou análise bicompartimental. Então, a massa de gordura cai. Lembra, o corpo da pessoa é um só, 100%, certo? A massa de gordura cai. O que é que acontece com a massa que não tem gordura? Sobe. Obrigatoriamente. Então, se eu tenho 20% de gordura, significa que eu tenho quanto de não gordura? 80%, é claro, né? Não tem muito mistério isso aí. Se eu diminuo de 20% para 15% de gordura, a minha não gordura aumenta para 85%. O peso se mantém neutro? O peso se mantendo, a minha não gordura aumenta para 85%. Isso significa que eu ganhei massa muscular? Não. Certo? Então é importante isso aí ficar claro. Muitas vezes você pode estar em déficit calórico, você pode perder peso, você pode perder gordura, e na análise pelas dobras, a massa muscular parece como se tivesse aumentado. Mas não é a massa muscular que aumentou. É só o percentual de massa muscular que aumentou. Em termos relativos, ela aumentou, mas em termos absolutos, ela não aumentou. Isso não significa que você não está ficando mais saudável. Só o fato de diminuir a taxa de gordura, você já está ficando mais saudável. Certo? Mas você não ganhou massa muscular. Para ganhar massa muscular, eu preciso ter superávit calórico. Qual é a diferença do que nós sugerimos para que os fisiculturistas fazem, por exemplo? Os fisiculturistas, na sua maioria, usam para ter um superávit calórico o carboidrato. Que é, número 1, mais fácil. É muito difícil você ter superávit calórico comendo gordura, comendo ovo, comendo carne gorda, porque você fica cheio e não consegue mais comer, certo? E segundo, porque o carboidrato fornece um pico maior de insulina, que é um hormônio extremamente anabólico, certo? Agora, tem que entender o seguinte, ganhar massa muscular, além de um determinado limite, é antifisiológico. Eu acho que eu estava conversando sobre isso na semana atrasada. Ganhar massa muscular é antifisiológico. Por quê? Porque quanto mais massa muscular eu tenho, mais calorias eu tenho que consumir. E vamos lembrar que nós somos semelhantes aos nossos ancestrais. Logo, nós somos semelhantes aos nossos ancestrais, significa que nós viemos de um ambiente de escassez de alimentos. Se nós viemos de um ambiente de escassez de alimentos, logo eu tenho dificuldade de encontrar comida. Então não dá para eu gastar muita energia, porque se eu tiver que gastar muita energia, eu vou acabar morrendo. Então a gente sempre manteve uma massa muscular em equilíbrio. Essa história de ganhar muita massa muscular de hoje, de ficar fisiculturista, ficar bombadão enorme, isso é antifisiológico. Para resultados antifisiológicos, eu devo executar procedimentos antifisiológicos. Então, se eu quero ganhar mais massa magra do que o meu corpo está projetado para ganhar naturalmente, eu preciso usar hacks, eu preciso usar alternativas antifisiológicas. E essas alternativas antifisiológicas, entre elas, incluem se entupir de carboidrato. Certo? Perfeito. Agora, se eu quiser aumentar a minha massa magra de forma natural, respeitando o limite do meu corpo, eu consigo fazer isso sem nenhum problema com carne e gordura, com alimentos de origem animal ricos em gordura. Certo? Agora, eu estava vendo um vídeo agora, mandaram para mim, sempre mandam para mim essas coisas, acho que mandam para ti também. O cara consumindo, bicho, ele pegou uma bacia, juro por Deus, era um físico do cara de gigante, brasileiro. Pegou uma bacia, negócio assim, acho que a bacia devia ter uns 5 litros de volume. Aí ele colocou 4 litros de leite e 3 quilos de sucrilho. De novo, 4 litros de leite e 3 quilos de sucrilho. Esse era o pós-treino do rapaz. Isso é fisiológico? Não é. Isso vai trazer resultados não fisiológicos? Vai. Não tenha dúvida de que boa parte desse açúcar vai ser aproveitado e vai construir novas fibras musculares, vai aumentar o fluxo de glicogênio para dentro do músculo. Mas a decorrência de saúde que esse cara vai sofrer é um negócio assim assustador. Isso cai entre nós, sucrilho, né, meu amigo? Faça isso com comida. Além de ficar broxa, né? Porque a gente sabe que o sucrilho foi criado para diminuir a libido em jovens, né? Era um efeito antimasturbatório.
né? Foi Antigamente antigamente os meninos eram mais danados do que hoje em dia, né, o Tran? Vamos criar alguma coisa para inibir. Hoje tem soja em tudo que é canto, né? O pobre dos meninos já fica uma fraqueza, uma muleta. Desmornente. Como minha avó fala, uma desmornente. Bom, então, acho que essa daí já foi também. Foi, beleza. Vou para de Rita. Uhum. Rita Morim, 2009. Qual mecanismo é acionado no calor quando a pessoa fica mole, mesmo bebendo água? Tu entendeu essa pergunta? Rapaz, sinceramente não. Não. Nem eu, Rita, depois tu manda um direct para mim ou pro Felipe dizendo o que é exatamente o que você está querendo dizer com essa pergunta. A gente não entendeu, não. Fica mole. Será que é porque fica indisposto? Será que é isso? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Né? Indisposto, no calor. Olha, eu entendo essa pergunta aí. Hoje eu fiquei meio mole aqui, tava quente. Hoje Natal tá imoral. Mas bora para outra. Bullet Coffee. Antes de você... É só entender, Rita, que quando você está num calor mais intenso, naturalmente o corpo tende a entrar no processo de conservação de energia e ele despende muita energia produzindo suor, certo? E além disso, a própria temperatura faz o corpo ter uma tendência natural a lutar contra isso. Então, é claro que você vai ficar mais indisposto, vamos dizer assim. Mesmo que você beba água, porque você está repondo só água, certo? Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu não entendi muito bem essa pergunta, não. Depois ela explica direitinho aí pra gente. Vamos lá. Altran, o que você acha da farsa daquele cara que come fígado cru, assim, que pega um coração e... o Liver King. Bullet Rapaz, Coffee. O que você acha da farsa do Deliver King? O que é que você acha desse cara aí que pega coração e arra? O que é que você acha primeiro? Bom, eu uma vez eu postei aqui no Instagram o seguinte. Eu acho que quando a humanidade descobriu que comer carne era bom, foi uma felicidade muito grande. Mas quando descobriram o fogo e o sal grosso, foi melhor ainda. Boa. Eu não saio por aí comendo carne crua, não. Mas eu acho que isso aqui foi em relação à parte hormonal, né? Do caba lá que teve essa polêmica aí. Exatamente. Ele colocou aqui o que é que você acha da farsa do Liver King. Bom, bullet.coffee. Eu não acho que o Liver King é uma farsa. Porque quem olha o primeiro ponto é esse, né? Quem olha pro físico dele e acha que ele não usa esteroides anabolizantes é quem está se deixando enganar. A ingenuidade, né? Quando o Paul Saladino e esses e-mails que apareceram, né? Falando que ele usava e tudo mais, que o cara gasta uma grana. Depois, o Paul Saladino apareceu dizendo que estava cortando o relacionamento com ele, não sei o que, blá, 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 blá. E depois ele mesmo apareceu assumindo que estava que consumia hormônio do crescimento, testosterona e não sei o quê. Na realidade, o cara usa quase 50 mil reais de hormônio por mês. Quando isso apareceu, a única coisa que soou para mim foi: eu sabia. Não tem como. Oxi, eu também, Altran. Eu tive essa mesma impressão. Mesma coisa. Qual a novidade disso, pelo amor? Não tem nenhuma novidade. Quem olha para aquele físico ali e acha que aquele físico não houve uso de esteroides anabolizantes, não houve ou não há uso de esteroides anabolizantes, é ingênuo. Não sei, Altran. Eu não acompanho ele. De vez em quando eu vejo ele surfando com a corrente, comendo um coração, eu acho uma figura engraçada de se ver. É uma figura sui generis. A não ser que ele estivesse falando lá que eu não uso nada, como coração cru e tenho esse físico. Aí são outros. Não, mas ele falou no podcast que o Paul Saladino entrevistou o Saladino perguntou, o nome dele é Brian Johnson. Faz tempo, Altran? Faz algum tempo já. As pessoas ficam falando que você usa hormônio e tudo mais. Você usa hormônio? E ele disse: eu não uso. Entendeu? Ele realmente mentiu. Enganou os bestas. Mas assim, enganou só os bestas. Porque quem tem uma pequena noção de como é que fica o físico de uma pessoa que não usa hormônio, é só olhar para aquilo ali. É claro. O bicho é torado, viu? Não, ele
não só ele tem uma taxa de gordura baixa, Felipe, mas ele tem também uma muscularidade grande, entendeu? Uma Ela muscularidade. É sim, Muscularidade é uma coisa que você só adquire quando você tem ou você tem uma genética muito boa, e aí você não, mas não chega naquele nível, ou você está usando hormônio. Tá entendendo? Então, assim, faz o seguinte, para que o pessoal que está escutando a gente, entra no YouTube e bota assim, Campeonato de Fisiculturismo Natural. Isso. E vai olhar para as pessoas que estão fazendo fisiculturismo natural. E ver se alguma delas que não usa hormônio porque faz antidoping antes, né? Se chega perto do nível do Liver King. Não chega. Uhum. Tá entendendo? Verdade. Assim, ele enganou um bocado de gente, mas esse olho aqui, ó, tá do lado desse aqui há 48 anos. Não é fácil assim, não. Bora lá, outra. Quitutes. Ponto deu balde. Carnívoro ajuda... Teobaldo. Carnívoro ajuda realmente a emagrecer, Henrique Altran? Só ingerindo carne e a sua gordura? Carne e a gordura, né, eu acho. Carne e a gordura da carne, né? Uhum. Quitutes Teobaldo. Teobaldo, sim, ajuda a emagrecer e pode realmente resolver o problema. Porque o que é que acontece? É importante entender isso. Para emagrecer, precisa haver déficit calórico, certo? Uhum. E esse déficit calórico pode ser alcançado de diversas formas. Você pode até fazer uma cirurgia bariátrica e ter um déficit calórico, né? Qual a diferença da carnívora? É que você vai ter um déficit calórico voluntário, porque você vai ficar tão saciado que você não vai comer, entendeu? Então você vai ingerir menos caloria do que o que você gasta. Agora é interessante porque a carnívora também vai te nutrir melhor, a carnívora vai permitir que você tenha uma manutenção da massa magra, né? Porque o que ajuda na manutenção da massa magra, especialmente da massa muscular, é a ingestão de proteína. Se você não estiver ingerindo a quantidade de proteína adequada, você não mantém massa magra, né? Perfeito. Eu acho que o ponto, não sei se você concorda comigo, mas o ponto fundamental da dieta carnívora não é nem só esse lado positivo que a gente sabe que tem, é porque ela exclui o negativo. Ela exclui tudo que não presta. Exatamente. E o nosso contexto alimentar hoje em dia, o ponto negativo está muito grande, está gigante. A gente está fazendo muita coisa errada, a gente está atrapalhando muito o nosso organismo comendo o que não deve, né? Aí quando você estabelece ali, tô num padrão aqui de uma dieta carnívora. É bom comer carne? Claro que é, porque é um alimento limpo, rico em nutrientes, a gente sabe. Mas o que você exclui do que não presta é gigantesco, né? Exatamente. Você exclui muita coisa que não presta, né? E ao excluir muita coisa que não presta, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Cara, tem algumas perguntas que entraram aqui nos comentários. Não sei se você viu. Eu vi algumas. Então aqui tem. Então DM2 é melhor é carnívora que low carb? Érica Yamo. Érica, qualquer dieta de baixo carboidrato que você fizer é interessante para você diminuir a diabetes tipo 2. Qualquer dieta de baixo carboidrato. Existem basicamente 3 estratégias para você poder diminuir e botar o diabetes tipo 2 em remissão. Cirurgia bariátrica, 3 estratégias comprovadas, né? Cirurgia bariátrica, redução de peso através de redução calórica, incluindo shakes também entram aqui, e uma dieta de baixo carboidrato, tá? São as 3 coisas que você pode fazer para ter uma melhoria e uma remissão do diabetes tipo 2. Dessas aqui, você não vai precisar fazer cirurgia, você não precisa passar não sei quanto tempo tomando shake, basta você reduzir a ingestão de carboidrato. É claro que quanto menos carboidrato você botar na dieta, mais interessante. Talvez se você botar menos carboidrato e ainda botar menos gordura, também ajude mais ainda, né? Mas menos carboidrato já vai te ajudar a resolver isso aí. Acho que a questão aí vai muito do conforto da pessoa. Isso. O ponto é esse. Né? Às vezes você diz, não, às vezes você bota como uma meta ideal, a dieta carnívora é a melhor e pronto. Aí o cara consegue fazer 3 dias e para. Então para ele não é melhor. Para ele é bom ficar no low carb, com estratégias carnívoras.
variando entre um dia e outro cetogênico e fica legal. O negócio é se manter com a restrição de carboidrato, né? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Consegue ver mais aí, Felipe? Estou procurando aqui. Se essa live vai ficar gravada, ela vai ficar gravada, Érica, e vai ser transformada em podcast da Rebelião Saudável. Altran amanhã mesmo, ou hoje e amanhã já bota como podcast. Isso. Deixa eu ver. Ela vai, eu estou tentando ver aqui, mas não estou... Teve uma pergunta interessante lá em cima, mas eu esqueci. E já saiu daqui. Vão mandando aqui, a gente ainda tem mais ou menos uns 8 minutos. Mandem perguntas aqui que dá tempo ainda da gente falar. Podcast, Érica, chama-se Rebelião Saudável, tá? Isso. E a live fica salva tanto aqui no meu perfil como no do Henrique. Eu não consigo mais ver. Não consigo É ver porque mais muita gente entrando, aí as perguntas sobem. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu subi aqui para ver. Aqui tem mais uma que apareceu aqui na caixinha de perguntas que eu coloquei. Tem uma dica para acelerar a perda de peso na carnívora? 45 anos, 4 meses de carnívora e não estou emagrecendo. Quem perguntou foi a Dani Souza. Dani, vamos lá. É muito importante entender isso, tá certo? Toda vida que você faz uma dieta para perder peso, tem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. Primeiro, qual é o seu peso ideal? Tá? Por que isso é importante? Porque a gente sabe que hoje, nesse mundo que a gente vive, onde as pessoas ficam expostas a padrões estéticos, né? A gente se expõe a padrões estéticos que muitas vezes não é o padrão estético que você tem no seu corpo. Por exemplo, uma pessoa que é brevilínea, o que é uma pessoa brevilínea? Uma pessoa mais baixa, mais atarracada, mais larga, ela nunca vai ser uma pessoa longilínea, mesmo que ela mantenha a altura dela, certo? Uma pessoa que é baixa e larga, que tem uma estatura larga, não vai ter o corpo da Gisele Bündchen nunca. Não adianta. Você pode ter o mesmo peso da Gisele Bündchen, você não vai ter o corpo dela, certo? Mesmo que você tenha a mesma altura, tá? Então, a primeira coisa é, não tente se encaixar no padrão de outras pessoas. Descubra o seu padrão, tá certo? Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, que é bom entender. Quanto maior peso você tem, independente desse peso ser gordura, desse peso ser músculo, desse peso ser qualquer coisa, você vai gastar mais calorias. E na medida que você perde peso, você vai diminuir a quantidade de calorias gastas. Esse fenômeno é um fenômeno de termogênese adaptativa. Isso é normal de acontecer. Então, quando você começa uma dieta, imagina que você tem o seguinte. Teve até uma pessoa que me fez essa pergunta hoje no comentário. Imagina que você tem o seguinte. Imagina que você tem 10 mil reais na poupança. E aí você começa a gastar 500 reais por mês dessa poupança. Porque está faltando no seu orçamento. Tá? Na medida que você começa a fazer isso, os primeiros 500 reais você tira, não tem problema. Os segundos 500 reais você tira, não tem problema. Quando você vai começar a se preocupar? Sei lá, quando tiver 4 mil reais, 3 mil reais na poupança, você, opa, peraí, se eu continuar nesse ritmo, eu vou acabar ficando sem dinheiro. O corpo é a mesma coisa. Na medida que você começa a fazer uma dieta para perda de peso, você começa a tirar da poupança, quem é a poupança do corpo, a gordura, vai chegar um momento que o corpo vai dizer, opa, peraí, se você continuar desse jeito, você vai morrer. Porque não vai ficar sem reserva. Certo? Então o corpo naturalmente baixa o metabolismo para poder acompanhar a ingestão calórica. O que é que você precisa entender? Você precisa entender que isso é um fenômeno natural e que o corpo vai precisar que você dê uma balançada para sair desse processo de homeostase. Então, talvez nesse momento seja interessante você usar, por exemplo, uma estratégia que a gente usa na dieta carnívora, de fazer 3 dias de carne magra para um dia de carne gorda. Então, você naturalmente diminui um pouco a ingestão de gorduras. Isso. Entendeu? Talvez seja uma ideia de você, por exemplo, não fazer tanto jejum, tentar comer um pouco mais, certo?
Então, tem estratégias que podem ser usadas. É por isso que a gente recomenda, sempre que acontece esse tipo de coisa, que você falar com um profissional para que ele possa adequar à sua necessidade. Principalmente entender como é que está o seu processo. Né? Eu tenho um paciente, por exemplo, Felipe, que ele, quando veio até mim, ele tinha perdido quase 20 quilos, mas estava estancado, tinha parado de perder peso. E aí eu disse, cara, então vamos conversar e tal. Ele mandou, cara, eu gosto muito de fazer jejum e tal, e isso me ajudou bastante, mas agora eu não estou mais conseguindo perder peso. Aí eu perguntei, quanto você faz de jejum? Aí ele me mandou a planilha, que ele fazia a planilha mensal de jejum, né? De semanal, na realidade, de jejuns que ele fazia pela semana. Quando eu fui ver, a quantidade de jejum que ele fazia era maior do que a quantidade de comida que ele comia. E já tinha tempo que ele estava fazendo isso. Entendeu? Aí o que é que acontece numa situação dessa? Naturalmente o corpo dele estava travado. O que é que eu tive que fazer? A tireoide dele já estava começando a dar sinais de que não era legal, então eu entrei com suplementação de selênio, suplementação natural, né? Entrei só com caixinha do Pará, simples, né? Entrei com suplementação de selênio, entrei com um pouquinho de outros alimentos de carboidrato, reduzi o jejum dele para fazer ele comer mais um pouquinho. Isso fez com que o corpo dele descolasse, ele perdeu mais quase 20 quilos. Tá entendendo? Top demais. Agora, é importante entender que isso precisa da orientação de um profissional, certo? Muitas pessoas não chegam nesse ponto. Muitas pessoas conseguem alcançar o peso que precisam alcançar sem ter que se preocupar com isso. Mas algumas pessoas vão ter que contratar um profissional para poder ajustar esses fatores. Foi muito parecido com uma menina que eu atendi de São Paulo, Walter. Ela tinha perdido 25 quilos, 27 quilos, precisava perder 3 quilos para chegar na meta dela. Mas ela não conseguia de forma alguma. Foi muito parecido com o que eu fiz. Primeira coisa, eu notei que ela comia queijo, era viciada, né? 2, 3 vezes por dia. A gente retirou o queijo para tentar diminuir e estimular de forma diferente. E botei algumas coisinhas também, botei castanha, botei um pouquinho mais de vegetais, pouca coisa, e reduzi o jejum dela. Ou seja, ela emagreceu comendo mais. É importante fazer essa análise aí de quem a gente já tem um olhar mais atento, né? Precisa ficar ligado nisso aí, porque a necessidade que a gente tem a necessidade calórica, ela vai variar com o tempo e ela vai responder à ingesta calórica também, né? A gente precisa estar ligado nisso aí, tá? Deixa eu ver, tem mais umas perguntas aqui, deixa eu ver. Após tomar sol, quanto tempo esperar para tomar banho, para absorver a vitamina D? Márcia, quando você toma sol, os raios ultravioleta fabricam vitamina D por dentro, tá? Isso. Você pode tomar banho na hora que você sair do sol. Não há nenhum problema, não. Se for aqui em Natal, tome o quanto antes. O quanto antes, realmente, porque o negócio é quente mesmo. Tiveram duas perguntas parecidas, Altran. Você ia falar? Desculpe. Não, pode dizer. Tiveram duas perguntas parecidas. Se comida de verdade causa resistência insulínica, né? E se mandioca também eleva, pode causar resistência insulínica, elevar glicose a ponto da pessoa virar diabética. Né? Ótimo. O podcast, hoje, dia de segunda-feira, é o lançamento. É sempre a segunda-feira a atualização do podcast do Souto, né? Dr. Souto. E hoje foi a atualização do podcast dele. Inclusive, ele falou sobre essa questão da resistência à insulina, tá? Então, vale a pena escutar, para quem quiser escutar, para entender o que é resistência à insulina, resistência fisiológica, resistência patológica e tudo mais. Muito bom isso aí. Certo? Foi um palestra bem legal. A pergunta é, mandioca também causa resistência insulínica? Carboidratos naturais também causam resistência à insulina? Sim, podem causar, dependendo da quantidade que eles são ingeridos. Tá? Você pode ter resistência à insulina comendo frutas, comendo mandioca, comendo batata cozida. Tá certo? Vai depender da quantidade, vai depender da frequência, vai depender de todos esses pontos. A probabilidade, né, o histórico de vida, essa coisa toda. A probabilidade de você ter resistência à insulina com esse tipo de comida é muito menor do que você comendo pizza, churros, macarrão, massa, bolo. Claro, a probabilidade de você desenvolver resistência à insulina é muito menor, tá certo? Até porque você não vai conseguir ingerir uma grande quantidade. Mas, por exemplo, quando você pensa em batata frita é comida de verdade. Porque é batata, certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Você consegue comer, e eu não estou falando aqui
salgadinho de pacote, tá, pessoal? Tô falando aqui de batata frita feita na airfryer da sua casa. Sim. Ela é muito gostosa, a textura fica boa, você acaba comendo demais, certo? É importante ter essa noção. Pipoca é comida de verdade. Porra, bota 1 quilo de pipoca na minha frente pra ver se eu não como todinho assistindo filme. Facinho. Entendeu? Então tem que ficar muito ligado nisso aí. As quantidades importam, tá? Sim, É claro sim. que é muito mais difícil você desenvolver resistência à insulina comendo comida de verdade. Muito mais difícil. Mas ainda assim é possível, tá? Sim. Uma coisa que o Dr. Souto falou hoje no podcast dele é que gordura saturada causa resistência à insulina de forma aguda. Isso é muito interessante, eu acho que vale a pena a gente comentar sobre esse ponto. Gordura saturada causa resistência à insulina de forma aguda, por quê? Porque na hora que você come gordura saturada, né, isso tem ensaios clínicos mostrando isso, na hora que você come gordura saturada, que esses ácidos graxos chegam na corrente sanguínea, o cérebro não consegue usar esses ácidos graxos, mas o músculo consegue. Então o músculo vai absorver esses ácidos graxos e o cérebro vai ser priorizado para receber a glicose. Para isso acontecer, o músculo precisa rejeitar a glicose. Na hora que o músculo rejeita a glicose, sobra para o cérebro e ele aproveita a gordura que você está comendo. Por isso é que a gordura causa resistência à insulina fisiológica de maneira aguda, não é de maneira crônica. Tá? Importante, não é patologia, não é doença. Sim, tá? sim. Importante entender isso aí. Aí aqui tem um ponto importante. Você vai fazer o seguinte, você vai misturar gordura com carboidrato. Churros, por exemplo. O que é que vai acontecer? Primeiro, é super gostoso e hiperpalatável, você vai comer mais do que o normal. Segundo, você vai inundar o seu sangue com açúcar e com gordura junto. Essa gordura que você está comendo causa resistência à insulina fisiológica, porque você está comendo gordura que vai ser priorizada pelo músculo. A glicose em excesso que você está comendo vai ficar bolando por mais tempo na corrente sanguínea. Então veja essa combinação. Gordura com carboidrato é uma bomba. É uma bomba. Certo? E onde é que eu tenho gordura com carboidrato? Em praticamente todo e qualquer ultraprocessado. Isso. É a combinação perfeita, né, que eles inventaram, Altran, que A na natureza não tem, né? Perfeita pra gente se fuder, né? Isso. Exatamente. Simples assim. É verdade. Ó, Matheus Camargo perguntou o seguinte: quantos gramas de carbo por quilo para considerar low carb? Matheus, os estudos consideram low carb de 130 gramas de carboidrato para baixo. Eu acho 130 gramas muito. Eu prefiro trabalhar com menos de 100 gramas, tá? Você tem alguma consideração sobre isso, Felipe? Você considera esses valores também? Concordo demais. Quando eu vou calcular cardápio, assim, que às vezes eu calculo bem direitinho, 130 gramas de carboidrato de comida de verdade é muita coisa, não é pouco não. É muita coisa. Rapaz, 130 gramas, presta atenção. Eu vou abrir aqui para... 600 gramas de batata, pelo amor de Deus. Vou abrir aqui para você, para ninguém aqui achar que eu estou inventando. Tabela nutricional, batata inglesa, tá? Todo mundo fala que tem muito carboidrato. Vamos lá aqui. Isso. Informação nutricional, batata inglesa cozida. 100 gramas. 100 gramas de batata inglesa cozida tem 17,96, 18 gramas de carboidrato. Para eu consumir 130 gramas de carboidrato em batata inglesa, eu tenho que pegar 130 dividido por 18. Eu vou ter que comer 720 gramas de batata inglesa por dia para consumir 130 gramas de carboidrato. É muita batata, né, Altran? Meu amigo, é batata muita demais. batata, Não tem que é doente comer essa quantidade de batata, não. Muita É batata batata. muita. É muita batata. Deixa eu ver outro alimento aqui. Deixa eu ver aqui. Batata doce. Dá um pouquinho menos, né? Batata doce cozida. Batata doce cozida, 100 gramas. Tem 16,20. Então ainda é mais. Vai chegar perto de 16, vai chegar perto de 800 gramas. Quer ver? Ó? 130 dividido por 16. Um empate técnico, né? 812 gramas de batata doce. E olha que a gente tá indo para os alimentos com mais amido, né? Se a gente
for distribuir isso aí... Vamos pegar aqui um grão que é muito comum aqui no Brasil, que é o arroz. Sim. Né? Vamos pegar aqui o arroz. Arroz branco cozido. 100 gramas de arroz branco cozido. Tem 26 gramas e meio de carboidrato, tá? Então, 130 dividido por 26,5. Dá 500 gramas. 500 gramas, 490 gramas, 500 gramas de arroz você tem que comer por dia para chegar em 130 gramas de carboidrato. É muito carboidrato, certo? Então, se você quer trabalhar com uma dieta low carb moderada ou leve, 130 gramas de carboidrato. Uma dieta low carb que a gente chama de very low carb, né, que seria a dieta mais voltada para uma cetogênica, até 50 gramas de carboidrato. Aí você restringe mais ainda, tá? É claro que o ideal seria você fazer uma dieta low carb e não ingerir esse tipo de alimento. Por quê? Porque você esgota a sua reserva, vamos dizer assim, a sua quantidade de carboidrato com alimentos que não têm fibra, com alimentos que têm uma pouca quantidade de fibra. É muito mais interessante você consumir o quê? Consumir alimentos que têm um índice glicêmico menor, que tem uma quantidade de carboidrato menor. Vegetais, abobrinha, berinjela, tomate, pimentão, né? Aumenta um pouco a nutrição, né? Aumenta muito mais a nutrição. Porque quando você come, por exemplo, 700 gramas de batata doce, você está comendo água e amido. Só. Mais nada praticamente. Agora, quando você come morango, mistilo, abobrinha, berinjela, né? Eu estou falando só dos alimentos que contêm carboidrato, porque eu não vou falar aqui de carne, ovo, peixe, frango, isso não tem carboidrato praticamente, né? Então, quando você come fontes de carboidrato que tem mais nutrientes, ou seja, a densidade nutricional é maior, isso favorece você a ter uma melhor alimentação. Sim. Né? Top. Perfeito. Beleza. Né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Altran, tu viu o horário da tua outra live? Vi, hoje a minha live começa um pouquinho mais tarde, porque o Alessandro tá no fuso horário diferente, então tá de boa. Tranquilo, Tem mais alguma pergunta aí? Você tá vendo? Deixa eu ver aqui. Não, por aqui não chegou não. Deixa eu ver aqui. Não, tem não. Não chegou mais nenhuma não. Show de bola. Top. Respondemos um monte de coisa. Respondemos um monte de coisa. A aula hoje foi bem legal. Foi boa. Muito boa. Show de bola, então. Galerinha, muito obrigado. Essa live vai ficar salva tanto no meu perfil quanto no perfil do Felipe, tá? E vai também para o YouTube e vai para o Instagram. O Instagram não, o podcast da Rebelião. O podcast da Rebelião. Beleza? Top. Próxima segunda, estamos na arena. Próxima segunda, 18 horas, estaremos por aqui. Forte abraço para todos. Valeu, meu amigo. Valeu, boa noite. Valeu, Altran.